Você nem deve saber ler o manual desse carro. Valentina encarou o rapaz agachado ao lado do pneu do seu Mercedes, a voz cortante como vidro. Ele levantou os olhos devagar, cachos castanhos cobertos de poeira, e sorriu. Posso tentar, se a senhora permitir. A palavra senhora queimou. Ela tinha 32 anos, não era velha, mas vindo daquele campesino de roupas surradas, soou como deboche. Olha, eu já chamei o guincho profissional. Não preciso de... ajuda. O celular dela apitou. Bateria em 5%. Rafael se levantou limpando as mãos no jeans desbotado. Media uns 10 centímetros a mais que ela, mesmo com os saltos absurdos que Valentina insistia em usar. O guincho vai demorar umas 3 horas. Essa estrada é longe. Como você sabe? Moro aqui perto. Claro que morava. Provavelmente numa casinha simples, acordando antes do sol para trabalhar na roça. Valentina conhecia esse tipo de vida. Tinha passado a infância inteira fugindo dela. Ótimo. Então pode ir embora. Eu espero. Ele não se moveu. Apenas inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos castanhos irritantemente calmos. A senhora tem reunião importante pelo jeito. Valentina olhou para o relógio. 10h40. A apresentação em Campinas começava ao meio-dia. Seu estômago revirou. Não é da sua conta. Não é mesmo, Rafael deu de ombros. Mas se quiser, posso dar uma olhada no motor. De graça. A palavra graça carregava ironia. Como se ela precisasse de caridade de um... Você entende de carros importados? Entendo de motores. Valentina bufou, mas o celular apagou na sua mão. Ela pressionou o botão de ligar. Nada. Morto. O pânico subiu pela garganta. Sem celular, sem contato com o escritório, sem GPS, sozinha numa estrada de terra no meio do nada com um estranho. Tudo bem aí? A voz dele tinha gentileza genuína. Isso a irritou ainda mais. Ótimo, perfeito. Rafael abriu a tampa do motor sem pedir permissão. Valentina quis gritar, mandar ele parar, mas as palavras travaram. Ele se inclinou sobre o carro, dedos calejados tocando peças com familiaridade surpreendente. Bomba de combustível, pode ser o relé também. Em português comum, não vai funcionar sem reboque especializado. O mundo tombou de lado. A apresentação, a promoção. 5 anos de trabalho escravo naquela agência, provando que a filha da faxineira de Osasco merecia sentar na mesa dos executivos. Tudo desmoronando por causa de um carro quebrado. Eu posso levar a senhora até Campinas. Valentina piscou. Olhou para ele, depois para a picape velha, estacionada a alguns metros adiante. Pintura desbotada, para-choque amassado. Na sua... caminhonete? Não é luxo, mas anda. A risada saiu histérica. Ela, Valentina Rodrigues, que tinha clientes pagando R$15.000 por campanha, entrando numa caminhonete velha com um campesino desconhecido. Nem pensar. Então vai perder a reunião. Ele disse isso sem crueldade. Apenas fato concreto. Valentina odiou que ele estivesse certo. Você quer dinheiro? É isso? Rafael franziu a testa. Pela primeira vez, algo passou no rosto dele. Desapontamento, talvez. Quero ajudar, mas se prefere ficar aqui. Ele começou a andar de volta para a picape. O sol batia nas costas dele, camisa de flanela azul vincada de suor. Valentina pensou na sala de reunião em Campinas. Nos clientes esperando. No chefe dela, já duvidando se ela merecia aquela chance. Espera. A palavra saiu pequena. Ele parou, virou-se. 40 minutos até Campinas? Mais ou menos. Valentina olhou para o carro morto, para a estrada vazia, para o celular inútil na mão, para o rapaz que a observava com paciência infinita. Tá bom. Ela engoliu o orgulho como vidro moído. Eu aceito a carona. Rafael acenou com a cabeça, nenhum triunfo no rosto. Apenas aquela calma irritante. Vamos então. Tempo tá apertado. Ele abriu a porta da picape para ela. O gesto pegou Valentina de surpresa. Gentileza antiquada, inesperada. O banco estava limpo, pelo menos. Cheiro de terra e algo que ela não conseguia identificar. Rafael entrou do outro lado, ligou o motor que roncou alto demais. Qual empresa em Campinas? Tech Vision Brasil, conhece? Ele sorriu, os olhos fixos na estrada.
Já ouvi falar. A picape avançou pela estrada de terra, levantando poeira. Valentina segurou a alça acima da porta, corpo rígido. Não podia crer que estava fazendo isso. Mas quando olhou de relance para o perfil dele, concentrado, mandíbula definida, dedos seguros no volante, algo estranho aconteceu no peito dela. Curiosidade, talvez. Ou o começo de algo muito mais perigoso. O silêncio dentro da picape era grosso como melaço. Valentina encarava a estrada de terra, dedos entrelaçados no colo. A cada buraco, seu corpo pulava no banco, mas ela se recusava a segurar em qualquer coisa, como se tocar o interior daquele veículo fosse rebaixar-se ainda mais. Qual seu nome? A voz de Rafael quebrou o silêncio. Ela virou a cabeça devagar. Valentina. Bonito. Ele sorriu de leve. Eu sou Rafa. Rafa. Diminutivo casual, do tipo que trabalhadores rurais usavam entre si. Valentina acenou com a cabeça, não retribuindo o sorriso. Você vive disso? Ajudar pessoas na estrada? Não, só estava voltando do sítio do vizinho. Ah, ela pausou. Então você trabalha na roça? Trabalho com tecnologia. Valentina piscou, olhou para as mãos calejadas dele no volante, a camisa surrada, o cabelo bagunçado. Tecnologia? É. Inovação, sistemas, essas coisas. A resposta era vaga demais. Provavelmente ele consertava computadores velhos na cidade pequena mais próxima. Valentina quase sorriu da própria conclusão. Deve ser interessante. É. Rafael desviou de um buraco maior. E você? Marketing, pelo jeito da pasta. Executiva de marketing, agência em São Paulo. Grande cidade. A maior. O orgulho vazou na voz dela. Moro em Perdizes. Trabalho com clientes importantes. Por isso a pressa hoje. Exatamente. Valentina verificou o relógio de novo. 11h10. É a apresentação mais importante da minha carreira. TechVision é empresa grande. Ela o encarou. Você conhece? Todo mundo no setor de tecnologia conhece. Trabalham com IA para agronegócio, certo? Valentina sentiu o queixo cair levemente. Como um campesino sabia sobre inteligência artificial. Você acompanha essas coisas? Leio. Rafael deu de ombros. Agronegócio é importante por aqui. A gente precisa entender as mudanças. A gente? Agricultores, produtores. Ele acelerou na reta. Logística de exportação, mercado internacional, tudo isso afeta o preço final. Tecnologia pode otimizar desde o plantio até o Porto de Santos. As palavras saíram naturais, fluidas. Como se ele estivesse discutindo futebol, não cadeias de suprimento globais. Valentina abriu a boca. Fechou. Tentou processar. Você aprendeu isso onde? Aqui e ali. O sorriso dele era enigmático. E sua campanha? Do que trata? Ela hesitou. Depois, sem entender porquê, começou a explicar. A estratégia de posicionamento digital. O foco em sustentabilidade. Os números de engagement projetados. Rafael escutava com atenção genuína, fazendo perguntas que a surpreendiam. Mas o público-alvo são os produtores ou os investidores? Ambos. Então você precisa de linguagem dupla. Técnica suficiente para a credibilidade, mas emocional para a conexão. Valentina o encarou. É exatamente isso. Já pensou em cases reais? Tipo, fulano aumentou produção em 30% usando o sistema? Pensei, mas dados emocionam investidores. Histórias emocionam produtores. Você precisa dos dois. Ela piscou. Abriu a pasta. Vasculhou os slides impressos. Ele estava certo. Tinha muita teoria, pouco caso concreto. Caralho! A palavra escapou. Você tem razão. Rafael riu baixo. Às vezes a gente de fora vê melhor. Você não é profissional de marketing. Não, mas entendo de produto e público. A picape entrou no asfalto finalmente. O ronco do motor diminuiu. Valentina se pegou relaxando levemente no banco. Você torce para quem? A pergunta dela saiu inesperada. Rafael sorriu largo. Corinthians, desde criança. Sério? Os olhos dela brilharam. Eu também. Então sabe como foi sofrido esse ano? Sofrido é pouco. Aquele jogo contra o Palmeiras quase me matou. Eles riram juntos. Verdadeiro, sem filtro. Valentina sentiu algo estranho no peito.
leveza que não sentia há meses. Você ouve podcast? Alguns. Rafael entrou na rodovia. Qual você curte? Flow, às vezes, mais por causa dos convidados. Já ouviu aquele do Tucano falando sobre IA? Ouvi. Valentina se virou no banco. Quando ele explicou sobre machine learning com metáfora de receita de bolo? Sensacional. Ficou claro até para minha mãe. Eles trocaram olhares. Algo passou entre os dois. Reconhecimento, talvez. Ou a faísca de conexão inesperada. Valentina desviou os olhos primeiro. O coração batia rápido demais. Campinas ali na frente. A voz de Rafael a trouxe de volta. Ela olhou o relógio. 11h55. O estômago despencou. Para ali. Preciso ligar para eles. Rafael estacionou em frente a uma praça. Valentina saiu antes dele terminar de desligar o motor, cambaleando nos saltos até um orelhão público. Discou o número do escritório. 3 toques. 4. Agência Conecta, bom dia. Sou eu, Valentina. Preciso falar com Marcelo urgente. Ele está em reunião. É sobre a apresentação da Tech Vision. Silêncio. Depois, eles já foram embora, Valentina. Esperaram até meio-dia. O mundo virou preto e branco. As pernas dela amoleceram. Não, espera. Meu carro quebrou, Marcelo disse que se você ligar, é para ir direto para casa. Vocês conversam segunda. A ligação caiu. Valentina segurou o fone, braço tremendo. 5 anos. 5 anos provando que merecia estar ali. Que a filha da dona Cléia, faxineira de Osasco, podia sentar na mesa com os executivos de terno italiano. Tudo perdido por causa de um carro. As lágrimas queimaram. Ela piscou furiosamente, recusando-se a chorar na rua. Valentina! Rafael estava atrás dela. Voz suave, preocupada. Eu perdi. As palavras saíram roucas. Perdi a reunião. Eles não podem remarcar? Você não entende. Ela girou, encarando-o. Essa era a minha chance, a única, e eu estraguei tudo. Você não estragou nada, o carro quebrou. Não importa. A voz dela subiu. Eles vão achar que sou pouco profissional. Que não mereço estar lá. Que... A garganta fechou. Valentina virou-se, dedos apertando a alça da pasta até os nós ficarem brancos. Sentiu a mão dele tocar seu ombro. Leve, respeitosa. Vem, vamos sentar. Ela deixou-se ser guiada até um banco da praça. Sentou pesadamente, a saia cinza vincando. Rafael sentou ao lado, mantendo distância adequada. Me deixa ver se entendi. Você trabalhou anos por essa oportunidade? 5 anos. E hoje foi a primeira vez que algo deu errado? Não, mas... Então eles sabem que você é confiável. Um problema de carro não muda isso. Valentina balançou a cabeça. Você não conhece aquele mundo, é cruel, impiedoso. Uma falha e você tá fora. Conheço mundos cruéis. A voz dele tinha peso novo. Mas também conheço pessoas que valorizam caráter. Se seu chefe é bom, ele vai entender. E se não for? Rafael ficou quieto. Depois suspirou. Me deixa tentar uma coisa. Ele puxou um celular do bolso, mais novo do que Valentina esperava. Digitou rápido, concentrado. O que você tá fazendo? Ajudando. Espera, você tem celular? Valentina encarou o aparelho na mão de Rafael. Não era smartphone top de linha, mas também não era velho. A contradição a confundia cada vez mais. Tenho. Ele digitou algo rápido. Olha, você precisa mandar mensagem para o seu chefe. Agora. Ele não vai? Vai, se você escrever certo. Rafael virou a tela para ela. Lê isso. Valentina pegou o celular. A mensagem estava escrita com clareza profissional, tom equilibrado entre desculpa e assertividade. Explicava a emergência do carro, reafirmava o valor da apresentação, solicitava nova oportunidade. Você escreveu isso? Escrevi, mas tem que sair de você, não de mim. Ele abriu o e-mail no telefone dele. Digita seu login aqui. Manda do seu e-mail. Ela hesitou. Depois digitou a senha, dedos tremendo levemente. Copiou o texto, ajustou algumas palavras, respirou fundo. Enviou. E agora? Agora a gente espera. Rafael se recostou no banco, rosto virado para o sol. Parecia completamente confortável com o silêncio, com a espera. Valentina invejou essa calma. 5 minutos depois,
O celular dele apitou. É seu e-mail. Valentina arrancou o aparelho da mão dele. Abriu a resposta de Marcelo, seu chefe. Valentina, situação compreendida. Consegui remarcar para amanhã, 14 horas. Não me decepcione. O ar voltou para os pulmões dela. Ele remarcou. Conseguiu remarcar. Viu? Falei que dava certo. Ela olhou para Rafael com olhos novos. Ele não era só gentil. Era estratégico. Inteligente. Sabia exatamente como comunicar em ambiente corporativo. Como você sabia o que escrever. Experiência. Ele deu de ombros. A gente aprende a se comunicar bem quando precisa. A gente? Todo mundo que trabalha. Resposta vaga de novo. Valentina sentiu a curiosidade crescer como planta selvagem. Deixa eu te pagar um jantar. Por favor, você me salvou. Rafael sorriu. Não precisa. Preciso sim. Você perdeu a tarde inteira comigo. Não tenho compromisso. Então aceita. Ele estudou o rosto dela. Depois acenou. Tá bom, mas nada chique. Comida simples. Comida simples, Valentina repetiu achando graça. Quando foi a última vez que tinha comido algo simples? O restaurante que Rafael escolheu ficava numa rua lateral. Fachada despretensiosa, mesas de madeira, cheiro de alho e azeite no ar. Valentina sentiu os olhares curiosos dos outros clientes. Ela destoava com o blazer e salto alto. Mas Rafael puxou a cadeira para ela com naturalidade, como se aquele lugar fosse perfeitamente adequado. Recomendo o filé com fritas, e a caipirinha daqui é honesta. Honesta? Forte, sem frescura. Ela riu. Não conseguiu evitar. Tá bom, vou confiar em você. O garçom anotou o pedido. Quando ficaram sozinhos, Rafael a encarou com aqueles olhos castanhos diretos demais. Então, 5 anos para conseguir essa apresentação? 5 anos trabalhando igual condenada. Valentina girou o copo de água. Provando que eu mereço estar lá. Por que precisa provar? A pergunta pegou ela desprevenida. Simples demais, óbvia demais. Porque... Ela parou. Respirou. Porque eu cresci em Osasco. Minha mãe é faxineira. Criou 3 filhos sozinha, trabalhando em 3 lugares diferentes. Rafael não disse nada. Apenas escutou. Eu fui a primeira da família a fazer faculdade. PUC, com bolsa integral. Cada dia naquela universidade, eu me sentia errada, como se todo mundo soubesse que eu não pertencia ali. Mas você se formou. Me formei. Entrei na agência como estagiária. Hoje sou executiva. Mas sabe o que é engraçado? Valentina sorriu amargo. Ainda me sinto impostora. Como se alguém fosse descobrir que eu sou só a filha da faxineira fingindo. As palavras saíram cruas, honestas. Ela nunca tinha admitido isso para ninguém, nem para Júlia, sua melhor amiga. Por que estava contando para um estranho? Você não é impostora. A voz de Rafael era firme. Você conquistou tudo isso. Você não entende. Aquele mundo é... cruel. Eles julgam pela roupa, pelo carro, pelo sotaque. Se você não nasceu lá, nunca vai realmente pertencer. E por isso você comprou o Mercedes? Por isso as roupas de grife? Valentina enrijeceu. Como você? Eu reconheço a armadura quando vejo. Ele se inclinou para frente. Você usa essas coisas como escudo, para que ninguém veja de onde você veio. As lágrimas ameaçaram de novo. Ela piscou furiosamente. E o que tem de errado nisso? Nada, só é solitário. A frase a atingiu no peito. Solitário. Sim. Ela estava sempre sozinha atrás daquela armadura. A caipirinha chegou. Valentina tomou um gole grande, sentindo o álcool queimar garganta abaixo. E você? Qual sua história? Rafael girou o copo. Cresci aqui perto, sítio da família. Meus pais são agricultores, gente simples, trabalhadora. Mas você não ficou na roça. Não. Estudei, saí, trabalhei em outros lugares. Mas sempre volto. Por quê? Porque eles me ensinaram o que importa de verdade. Não é onde você mora ou que carro dirige. É quem você é quando ninguém está olhando. Valentina o encarou. Havia profundidade nele que ela não esperava encontrar. Camadas que iam muito além da aparência simples. Você é diferente. Diferente de quê? De todo mundo que eu conheço em São Paulo. Isso é bom ou ruim? Ela sorriu. Ainda não decidi. O jantar chegou.
Eles comeram conversando sobre tudo: futebol, música, podcasts, política brasileira. Rafael tinha opiniões fortes, mas escutava as dela com respeito genuíno. Valentina se pegou rindo mais vezes do que conseguia lembrar em meses. Quando a conta chegou, ela insistiu em pagar. Rafael não discutiu muito. Você vai voltar para São Paulo hoje? Não, tenho apresentação amanhã, lembra? Vou dormir aqui. Voltar depois. Faz sentido. Ele hesitou. Eu vou para São Paulo às vezes. A trabalho. Sério? É, se quiser, posso te avisar quando for. A gente toma um café? O coração de Valentina acelerou. Ela puxou o celular. O dela, finalmente carregado no restaurante. Anota meu número. Rafael digitou no celular dele. Enviou mensagem de teste. O telefone dela apitou. Pronto. Agora você tem o meu também. Eles saíram para o ar fresco da noite. A rua estava quieta. Luzes amarelas dos postes criando ilhas de claridade. Obrigada, Rafa. Por tudo hoje. De nada. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Boa sorte amanhã. Você vai arrasar. Como sabe? Porque você é boa. Qualquer um vê isso. Valentina sentiu o rosto esquentar. Desviou os olhos, sorrindo. Até mais então. Até. Ela começou a andar. Depois de 5 passos, virou-se. Rafael ainda estava lá, observando-a. Ei, Rafa. Sim? Me avisa mesmo quando vier para São Paulo. O sorriso dele foi lento, genuíno. Pode deixar. Valentina virou-se de novo, o coração batendo descompassado. Não fazia ideia do que estava sentindo. Gratidão, curiosidade, atração. Talvez tudo junto. Mas enquanto caminhava para o hotel, uma certeza cresceu dentro dela. Queria ver aquele homem de novo. Muito. A sala de reunião da Tech Vision estava vazia quando Valentina terminou a apresentação. Vazia de clientes. Eles tinham ido embora na véspera. Mas Marcelo, seu chefe, assistiu cada slide com atenção de falcão. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por 10 segundos eternos. Onde você conseguiu esses cases? Pesquisa de última hora. Mentira. Rafael tinha sugerido onde procurar. Ficou bom. Muito bom. Marcelo fechou o notebook. Vou apresentar para eles na semana que vem. Se aprovar, você lidera o projeto. Valentina flutuou de volta para São Paulo. No trânsito da Bandeirantes, pegou o celular no sinal vermelho. Deu certo. Obrigada por ontem. A resposta veio em segundos. Sabia que ia dar. Parabéns, Valentina. Ela sorriu para o telefone como adolescente boba. 3 dias depois, Rafael mandou mensagem. Vou para Sampa amanhã. Aquele café ainda tá de pé? O estômago dela deu um nó. Sampa. Jeito paulistano de falar. Ele conhecia a cidade melhor do que admitia? Claro. Onde? Conhece o Ibira? A gente pode caminhar, tomar algo. Ibirapuera. Parque público. Valentina esperava restaurante, pelo menos. Mas algo nela gostou da ideia. Informal, leve, sem pressão. Perfeito. 15 horas. Te vejo lá. Rafael apareceu de jeans e camiseta simples, cabelo encaracolado solto ao vento. Valentina tinha trocado de roupa 3 vezes antes de sair, acabando em calça jeans e blusa branca. Casual, mas arrumada. Ele sorriu quando a viu. Ficou bonita. Você também. As palavras saíram antes dela pensar. Rafael era bonito. Ela só não tinha admitido até agora. Caminharam pelo parque, conversando sobre tudo e nada. Ele perguntou sobre o trabalho. Ela contou sobre os clientes impossíveis, os prazos insanos. Rafael escutava com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que entendia mais de negócios do que deveria. E você? O que te trouxe para São Paulo? Trabalho. Vago de novo. Reunião com um fornecedor. Fornecedor de quê? Equipamentos. Coisa técnica, chata. Valentina deixou passar. Não queria estragar a tarde pressionando. Pararam num carrinho de açaí. Rafael insistiu em pagar. R$ 15 por 2. Ela achou graça da discussão sobre um valor tão pequeno. Onde você está ficando em São Paulo? A pergunta saiu casual. Rafael hesitou imperceptivelmente. Com um amigo. Ele tem um lugar aqui. Legal. Que bairro? Perto da Faria Lima. Nossa, lugar caro. É, mas ele não cobra aluguel. Rafael sorriu. Amizade antiga. Algo na resposta pareceu editado. Mas o jeito que ele olhava para ela, intenso presente,
fez Valentina esquecer a dúvida. Uma semana depois, Valentina levou Rafael para conhecer Júlia. Marcaram num boteco em Pinheiros. Júlia chegou com o marido Marcelo, olhos curiosos analisando o namorado do interior da amiga. Oi, eu sou Rafa. Rafa dos Santos. Ele apertou a mão dela com firmeza. Júlia arqueou sobrancelha, impressionada com a postura dele, nada acanhado ou intimidado. Valentina falou de você. Imagino que falou mal. Rafael sorriu. Só que você mora no meio do mato. Júlia sentou provocante. É verdade? Mais ou menos. Minha família tem sítio, mas eu circulo. Circula? Onde? Aqui em Campinas, às vezes interior de Minas. Ele pediu cerveja para o grupo. Trabalho me leva para vários lugares. Com tecnologia, né? Valentina contou. Isso, setor de inovação. Marcelo, marido de Júlia, se inclinou interessado. Que área especificamente? IA aplicada. Agricultura de precisão, principalmente. As palavras saíram técnicas, naturais. Marcelo piscou, surpreso. Sério, trabalho com TI. É área em expansão absurda no Brasil. Exato. Agronegócio precisa de eficiência. IA resolve vários gargalos. Eles mergulharam em conversa técnica. Valentina e Júlia trocaram olhares. Ele não era o campesino simples que imaginavam. No banheiro, Júlia segurou o braço da amiga. Ele é diferente. Eu sei. Tipo, muito diferente. Inteligente, articulado. Tem certeza que ele só conserta computador em cidade pequena? Valentina franziu a testa. Ele disse que trabalha com tecnologia. Val, ele tá falando de inteligência artificial com meu marido como se fosse especialista. Isso não é conserto de computador. Talvez ele só leia muito. Júlia a encarou. Ou talvez ele não tá te contando tudo. O desconforto se instalou. Mas quando voltaram para a mesa e Rafael sorriu para Valentina, aquele sorriso aberto, genuíno, ela decidiu não se importar. Alguns segredos não importavam. Certo. 2 semanas depois do primeiro encontro, Corinthians jogava contra o Flamengo no Itaquerão. Rafael conseguiu ingressos. Valentina não perguntou como, apenas aceitou empolgada. O estádio fervia. 60.000 pessoas gritando, pulando, cantando. Rafael e Valentina no meio da massa, cerveja na mão, vozes roucas. Quando o Corinthians marcou o gol da vitória no final, Rafael a pegou pela cintura e girou no ar. Ela gritou, rindo, mãos nos ombros dele. Quando ele a colocou de volta no chão, os rostos estavam próximos demais. A gente ganhou! A voz dela saiu rouca. Ganhamos! Os olhos dele desceram para os lábios dela. Valentina parou de respirar. E então Rafael a beijou. No meio de 60.000 pessoas, com fogos estourando e hino tocando, ele a beijou como se fossem os únicos 2 no mundo. Valentina derreteu. Os braços dele a seguravam firme, a boca dele quente e decidida contra a dela. Ela agarrou a camisa dele, puxando-o mais perto, esquecendo onde estava ou quem poderia ver. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu queria fazer isso faz tempo. Rafael sorriu torto. Eu também. Eles riram, respirações misturadas, dedos entrelaçados. Valentina soube naquele momento. Estava se apaixonando. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura em Itaim Bibi, o celular de Rafael tocou. Ele ainda estava na euforia do jogo, do beijo. Atendeu distraído. Oi, Marcelo. Você viu a agenda de segunda? A voz do assistente executivo estava tensa. Vi. Por quê? Tem reunião com fornecedores de marketing. Seleção final. Rafael congelou. Quais agências? 3. Incluindo Conecta. O estômago dele despencou. Conecta. A agência de Valentina. Ela vai estar lá? Não sei, mas provavelmente. É o projeto dela. Rafael fechou os olhos. 3 semanas. Ele tinha 3 semanas de felicidade roubada. E agora o prazo acabava. Rafa, você precisa contar para ela. Antes que ela descubra do jeito errado. Eu sei. Então por que não contou ainda? Silêncio. Rafael olhou pela janela, piso a teto, a cidade iluminada se estendendo até o horizonte. Por que eu tenho medo? De quê? Que ela me olhe diferente. Que tudo isso? Ele gesticulou para o vazio. Vire mentira. Não vai. Se ela gostar de você de verdade. E se não gostar?
Marcelo suspirou. Aí você vai saber que não era real desde o começo. Rafael desligou. Sentou no sofá de couro italiano, cabeça nas mãos. O gosto do beijo dela ainda estava nos lábios dele. A sensação dos dedos dela na camisa dele ainda queimava na pele. Ele tinha que contar. Mas como? Como explicar que o homem simples que ela conheceu era CEO de empresa de 800 milhões? Que a picape velha dividia espaço com Mercedes na garagem? Que ele não ficava com um amigo, morava num apartamento que custava mais que ela ganharia em 20 anos? O telefone apitou. Mensagem dela. Ainda tô sentindo seu gosto. Quando a gente se vê de novo? Rafael digitou e apagou 5 respostas diferentes. Finalmente, logo. Prometo. Mentiroso, ele pensou amargamente. Mentiroso, apaixonado por uma mulher que achava que o conhecia. E segunda-feira estava chegando rápido demais. O telefone do escritório tocou numa quinta-feira de tarde. Valentina atendeu distraída, revisando o orçamento. Alô? Valentina, sala do Marcelo, agora. O tom do chefe não admitia discussão. Ela salvou o arquivo, coração acelerando. Boas notícias não vinham em convocações abruptas. Marcelo estava atrás da mesa, sorriso raro no rosto. Senta. Ela obedeceu, mãos suadas. A TechVision gostou da proposta. Querem apresentação direta com você. O mundo parou. Depois girou rápido demais. Direta? Comigo? Com você. Segunda-feira, 14 horas, sede deles na Faria Lima. Marcelo se inclinou. Valentina, essa conta vale 2 milhões por ano. Se você fechar, a promoção é sua. Promoção. Diretora. Salário que faria Dona Cléia parar de trabalhar finalmente. Eu vou arrasar. Sei que vai. Prepara a apresentação impecável. Eles são exigentes. Valentina flutuou de volta para a mesa. Júlia apareceu em segundos. Conseguiu? Consegui. Segunda-feira. Valeu a pena o carro quebrar, então. Júlia piscou. E o Rafa? Contou para ele? Vou contar hoje. A gente se encontra para jantar. Ele ainda não te levou no apartamento dele? Valentina pausou. Verdade. 3 semanas de namoro, e Rafael sempre vinha para casa dela, ou encontravam em lugares públicos. Ele é discreto. Ou escondendo algo. Júlia levantou as mãos. Brincadeira. Ele parece gente boa. Só... estranho, né? Esse mistério todo. Estranho. Sim. Mas Valentina estava apaixonada demais para se importar. Naquela noite, ela pesquisou tudo sobre TechVision Brasil. Site corporativo, matérias em Exame e Forbes, perfil no LinkedIn. A empresa era gigante, 800 milhões em avaliação, crescimento de 300% em 3 anos. O fundador aparecia em várias fotos. Rafael A. Mendes, CEO. Nas imagens profissionais, ele usava terno escuro, cabelo perfeitamente penteado para o lado, óculos de armação fina. Rosto barbeado, expressão séria. Valentina estudou as fotos. Ele parecia jovem para um CEO. 28, talvez 30. Bonito, de um jeito corporativo e distante. Nada nele lembrava o Rafa dela. Nada. Ela passou para a próxima aba, focando em estudar a empresa. Do outro lado da cidade, Rafael recebia e-mail do CMO. Reunião segunda, 14 às 3 agências finalistas. Conecta lidera. A executiva Valentina Rodrigues vai apresentar pessoalmente. O sangue dele congelou. Segunda-feira. 3 dias. Ele tinha 3 dias para contar a verdade ou deixar ela descobrir do pior jeito possível. O telefone tocou. Valentina. Oi, amor. Tudo bem? Amor. Ela tinha começado a chamá-lo assim na semana passada. Cada vez o peito dele apertava de culpa e felicidade misturadas. Tudo. E você? Ótima. Tenho novidade. Posso contar pessoalmente? Claro. Onde? Sua casa? Quero conhecer onde você fica quando tá aqui. Pânico. Ah, o apartamento do meu amigo tá meio bagunçado. A gente se encontra no seu? Silêncio breve. Tá bom. Ele ouviu a decepção. Odiou a si mesmo. Val. Oi. Eu preciso te contar uma coisa. É importante. Também preciso te contar algo. Vem logo, vai? Ela desligou animada. Rafael ficou segurando o telefone, coração martelando. Hoje. Ele contaria hoje. Mas quando chegou no apartamento dela em Perdizes, Valentina abriu a porta radiante. Consegui! A TechVision quer apresentação direta comigo! Ela pulou nos braços dele.
Rafael assegurou automaticamente, mente correndo. Que ótimo! Ótimo! É incrível! Segunda-feira na sede deles. Se eu fechar, viro diretora. Ela o puxou para dentro. Você me dá sorte, sabia? Desde que te conheci, tudo dá certo. A culpa esmagou ele como prédio desabando. Val, sobre isso. Deixa eu te mostrar na apresentação. Você é bom dando opinião. Ela abriu o notebook, empolgada demais para notar o desespero dele. Rafael se sentou ao lado, assistindo os slides. Eram excelentes. Ela tinha melhorado tudo que ele sugerira semanas atrás. O que acha? Tá perfeito. Mesmo? Não precisa mudar nada? Talvez. Ele apontou um gráfico. Esse dado aqui. Tem fonte? Tenho. Por quê? TechVision é rigorosa com números. Eles vão perguntar de onde veio cada estatística. Valentina o encarou. Como você sabe? Eu li sobre eles. Empresa grande, exigente. Você pesquisou para me ajudar? Ele acenou, garganta apertada. Pesquisei. Ela o beijou, devagar, doce, cheia de gratidão e afeto. Rafael retribuiu, sabendo que talvez fosse um dos últimos beijos deles. Quando se separaram, ele tentou de novo. Valentina, eu preciso... O celular dela tocou. Ela verificou a tela. Minha mãe. Desculpa, tenho que atender. Ela nunca liga de noite. Valentina levantou, preocupada. Oi, mãe. Tá tudo bem? Rafael encostou no sofá, derrotado. O universo conspirava contra ele. No sábado, Valentina levou Rafael para conhecer Dona Cleia. A casa em Osasco era pequena, limpa, cheia de fotos de família nas paredes. Dona Cleia recebeu Rafael com um abraço apertado. Então você é o rapaz que deixou minha filha com essa cara boba. Mãe! Valentina corou. Rafael riu. Prazer, Dona Cleia. Ela fala muito da senhora. Espero que coisa boa. Cleia puxou ele para a cozinha. Vem, vou fazer café. Valentina, põe a mesa. Enquanto Valentina arrumava pratos, Cleia estudou Rafael com olhos experientes. Você trabalha com o quê, moço? Tecnologia, inovação. Em cidade pequena? Viajo bastante, mas minha família tem sítio no interior. Cleia acenou satisfeita. Gente da terra. Bom, minha filha precisa de alguém com os pés no chão. Valentina voltou ouvindo a última frase. Mãe, não começa. Começar o quê? Só tô falando que você vive nas nuvens. Essa vida de executiva subiu na cabeça. Não subiu nada. Subiu sim. Cleia serviu café. Quando foi a última vez que você veio aqui sem estar correndo? Silêncio culpado. Rafael observou a dinâmica entre mãe e filha. Amor e tensão misturados. Mãe, eu trabalho muito. Trabalha e esquece de onde veio. Cleia não falava com raiva, apenas verdade firme. Seu namorado aqui é humilde, trabalha honesto. Aposto que você tinha vergonha de me apresentar ele. Eu não. Tinha sim. Porque ele não é executivo de terno. Porque não dirige carro importado. Valentina empalideceu. As palavras acertaram fundo. Rafael tocou a mão dela por baixo da mesa. Solidariedade silenciosa. Dona Cleia, ele falou suave. Valentina só quer fazer a senhora orgulhosa. Eu já sou orgulhosa, sempre fui. Cleia olhou para a filha com ternura. Mas orgulho não é carro bonito ou apartamento chique. É caráter. E minha filha tem caráter. Só precisa parar de fingir ser quem não é. Lágrimas rolaram no rosto de Valentina. Ela limpou rápido, envergonhada. Depois do café, na volta para São Paulo, ela ficou quieta no carro. Sua mãe tá certa. Rafael dirigia a picape devagar. Você não precisa fingir. Fácil falar. Você não vive naquele mundo. Não. Mas vejo você sofrendo tentando pertencer a ele. Eu quero pertencer. Trabalhei demais para conseguir. Valentina, você já pertence. Você é boa no que faz. O resto é só acessório. Ela virou a cabeça, encarando-o. Como você consegue ser tão sábio? Porque eu aprendi do jeito difícil, ele queria dizer. Porque eu tenho tudo o que você acha que quer, e é vazio. Experiência. A resposta saiu fraca. Valentina entrelaçou os dedos nos dele. Eu te amo. As palavras atingiram Rafael como soco. Ela nunca tinha dito isso antes, e ele não podia retribuir, não sem contar tudo primeiro. Val, você não precisa dizer de volta.
Só queria que soubesse. Ele parou o carro no acostamento. Virou-se para ela. Eu também te amo. Muito. Mas o quê? Agora. Conta agora. O celular dele vibrou. Mensagem do Marcelo, assistente. Imprensa quer entrevista segunda antes da reunião. Confirmo. Rafael olhou para a mensagem. Para Valentina. Para segunda-feira se aproximando como trem sem freio. Nada. Só te amo também. Ela sorriu, radiante. Beijou-o até ele esquecer momentaneamente a catástrofe que se aproximava. Domingo à noite, Valentina dormia no sofá, apresentação revisada 1000 vezes. Rafael a cobriu com cobertor, observando o rosto tranquilo dela. Amanhã, tudo desmoronaria. Ele tentara contar, 3 vezes, mas sempre algo interrompia, ou ele perdia a coragem. Covarde, ele se xingou mentalmente. Rafael pegou o celular, digitou mensagem para o Marcelo. Vou contar para ela antes da reunião. Chego cedo no escritório. Finalmente. Boa sorte, amigo. Ele guardou o telefone. Olhou para a cidade iluminada pela janela. Segunda-feira, 13 horas. Ele encontraria Valentina antes da apresentação. Contaria tudo. Esperaria que ela entendesse. Mas no fundo, na parte honesta da alma dele, Rafael sabia. Quando ela descobrisse quem ele realmente era, tudo acabaria. O amor dela era pelo homem simples que a via como pessoa. Não pelo CEO bilionário que tinha enganado ela por semanas. E segunda-feira estava a horas de distância. Valentina escolheu o vestido azul marinho. Sério, profissional, mas com corte que mostrava confiança. Salto de 7 centímetros, maquiagem impecável, cabelo preso em coque elegante. No espelho, ela viu a executiva que construíra com tanto esforço. Nada da menina de Osasco restava naquela imagem. Perfeito. O celular apitou. Mensagem de Rafael. Boa sorte hoje. Você vai brilhar. Te amo. Valentina sorriu. Respondeu rápido. Obrigada por tudo. Te vejo hoje à noite para comemorar? Com certeza. Preciso te falar uma coisa importante. Ela franziu a testa. O tom parecia sério, mas não tinha tempo para se preocupar agora. Tá bom. Até mais, amor. Valentina pegou a pasta, respirou fundo e saiu. Hoje mudaria sua vida. Rafael saiu do apartamento às 12h15. 20 minutos até a sede da Tech Vision. 15 minutos de margem para encontrar Valentina antes da reunião. Contar tudo. Implorar por compreensão. Parecia simples, mas a Avenida Faria Lima estava travada. Acidente 3 quarteirões à frente. Trânsito parado completamente. Rafael bateu no volante desesperado. Pegou o celular, ligou para o Marcelo. Tô preso no trânsito. Avisa a Valentina que eu preciso falar com ela antes. Como? Ela nem chegou ainda. Quando chegar. É urgente, Marcelo. Não deixa ela entrar na sala sem falar comigo. Tá, mas... Por favor. Rafael desligou. Olhou o relógio. 13h40. 20 minutos para a reunião. O trânsito não se movia. Valentina chegou na sede da Tech Vision às 13h50. O prédio era impressionante. Vidro e aço, design moderno, logo iluminado na entrada. Ela parou no saguão admirando. Um dia trabalharia em lugar assim. Valentina Rodrigues, uma mulher de tailleur, se aproximou. Sorriso profissional. Sim. Sou Carla, assistente de marketing. Por favor, me acompanhe. Elevador até o 12º andar. Corredor com paredes de vidro, vista panorâmica de São Paulo. Sala de reunião enorme, mesa de madeira escura, cadeiras de couro. 3 executivos já esperavam. Eles se levantaram, cumprimentando-a. O CEO ainda não chegou, explicou Carla, mas podemos começar. Sem problemas. Valentina abriu o notebook, conectando no projetor. Mãos firmes, confiantes. A porta se abriu. Desculpem o atraso. A voz entrou primeiro. Familiar. Impossível. Valentina virou a cabeça. E o mundo parou. Rafael entrava na sala. Mas não o Rafael dela. Não o de jeans e flanela, cabelo bagunçado e sorriso tranquilo. Este Rafael usava terno Tom Ford cinza chumbo, perfeitamente cortado. Cabelo penteado com gel, rosto barbeado. Sem óculos. Os das fotos eram para perto. Ele usava lentes de contato normalmente. Mas era ele. Os olhos castanhos, a mandíbula,
o jeito de andar, o homem que ela amava, o CEO da empresa que ela veio conquistar. Rafael parou ao ver ela. Os olhos dele se arregalaram, depois fecharam brevemente. Dor cruzou o rosto dele. Valentina! A voz saiu rouca, culpada. Ela não conseguia respirar. O notebook escorregou das mãos, batendo na mesa. Os executivos olharam confusos entre os dois. Vocês se conhecem? Carla perguntou. Valentina começou a tremer. Começou nas mãos, subiu para os braços, tomou o corpo inteiro. Ele sabia. O tempo todo, ele soube quem ela era, onde trabalhava, que ela ia apresentar para a empresa dele, e não contou. Brincou com ela. Fez ela de idiota. A humilhação queimou como ácido. Todas as inseguranças dela, ser a filha da faxineira, não pertencer àquele mundo, ser piada para os ricos, explodiram de uma vez. Valentina, deixa eu explicar. Não. A palavra saiu cortante. Ela pegou a bolsa, dedos trêmulos. Não. Por favor. Vocês se divertiram? Você e seus amigos executivos? A voz dela subiu, quebrando. Rindo da idiota que achou que você era. Que você era. As lágrimas vieram. Ela as odiou. Odiou a fraqueza, a dor, o fato de estar desmoronando na frente de estranhos. Rafael deu um passo à frente. Não foi isso. Nunca foi. Fica longe de mim! O grito ecoou na sala. Os executivos se levantaram desconfortáveis. Carla parecia chocada. Valentina correu para a porta. Rafael tentou seguir. Val, espera! Eu disse para ficar longe! Ela disparou pelo corredor, saltos batendo no chão. Lágrimas embaçando a visão. Pessoas olhando, sussurrando. O elevador demorou eternidade. Quando as portas finalmente fecharam, ela desabou contra a parede. Idiota. Idiota, idiota, idiota. Como não viu? Como não percebeu? Todas as pistas estavam lá. O conhecimento dele sobre negócios. As perguntas certas. O jeito de falar. Mas ela estava ocupada demais se sentindo superior. Ocupada demais julgando-o pelas roupas simples e picape velha. Ocupada demais se apaixonando. Rafael cancelou a reunião com palavra rápida para os executivos e correu atrás dela. Pegou as escadas, mais rápido que elevador. Desceu 12 andares em disparada, pulmões queimando. Chegou no estacionamento a tempo de vê-la tropeçar até o carro dela. Ela lutava com a chave, mãos tremendo demais. Valentina! Ela congelou. Virou-se devagar. O rosto estava destruído. Rímel escorrido. Olhos vermelhos. Expressão de pura traição. Você me enganou. A voz dela saiu pequena agora. Quebrada. Durante semanas você me enganou. Eu não queria. Mentira! Ela gritou de novo. Você sabia quem eu era. Sabia onde eu trabalhava. Sabia que eu ia apresentar aqui. Eu só soube 3 dias atrás. 3 dias! Ela riu, histérica. Você teve 3 dias para me contar e escolheu não contar. Rafael estendeu as mãos. Eu tentei. Tentei várias vezes, mas... Mas o quê? Não achou o momento certo? Sarcasmo venenoso. Ou estava se divertindo demais com a brincadeira? Não era brincadeira. Nunca foi. Então, o que era? Valentina caminhou até ele, dedo apontado. Você achou engraçado? Ver a executivazinha metida tratando você mal na estrada? Quis me dar uma lição? Não. Então por quê? Ela bateu no peito dele. 1 vez, 2. As mãos viraram punhos socando o terno caro. Por que você fez isso comigo? Rafael segurou os pulsos dela. Gentil, mas firme. Porque eu estava cansado. Cansado? Ela puxou as mãos. De quê? De ser Rafael Mendes, CEO. De ser perseguido por mulheres que só queriam meu dinheiro. De relacionamentos vazios com pessoas que só me viam como conta bancária. Ele respirou fundo. Quando te conheci naquela estrada, você me tratou como... nada. E foi libertador. Valentina o encarou, incrédula. Libertador? Sim. Porque depois, quando você começou a me conhecer de verdade, não tinha expectativa. Não tinha máscara. Era só... nós. Mas você estava de máscara. As lágrimas voltaram. Você mentiu sobre tudo. Não menti, só omiti. É a mesma coisa. Não é. Eu nunca fingi quem eu sou. Só não contei sobre o dinheiro. O dinheiro?
Valentina riu amargo. Você acha que é sobre dinheiro? Rafael, você me deixou te apresentar como o namorado do interior para as minhas amigas. Me deixou te defender quando zoavam você. Me fez de idiota. A palavra ecoou no estacionamento. O que ela mais temia? Ser idiota. Ser piada. Você nunca foi idiota. Eu que fui. Rafael deu um passo. Eu devia ter confiado em você mais cedo. Devia ter contado assim que percebi que estava me apaixonando. Apaixonando? Ela balançou a cabeça. Como eu posso crer em qualquer coisa que você diz agora? Porque tudo que eu senti era verdadeiro. A voz dele quebrou. Cada beijo, cada conversa, cada eu te amo, tudo verdadeiro. Baseado em mentira. Baseado em quem eu realmente sou, não no que eu tenho. Valentina o encarou. Viu a dor genuína no rosto dele. Quase acreditou. Mas então lembrou. Lembrou de apresentá-lo para as pessoas, de explicar que ele era simples mas bom, de defendê-lo contra piadas, enquanto ele ria por dentro. O CEO bilionário assistindo a namorada idiota protegê-lo. Eu não consigo. As palavras saíram definitivas. Não consigo confiar em você, Val, e não consigo confiar em mim, porque eu julguei você pelas aparências. Fui exatamente o que eu mais odeio. Ela abriu a porta do carro. A gente é igual, sabia? Você mentiu. Eu julguei. Nenhum de nós merece o outro. Isso não é verdade. É sim. Valentina entrou no carro. Ligou o motor. Adeus, Rafael. Valentina, por favor. Ela acelerou. Saiu do estacionamento sem olhar para trás. Rafael ficou parado, terno amassado onde ela bateu, coração despedaçado. Ele tinha tudo. Dinheiro, sucesso, poder. E tinha acabado de perder a única coisa que realmente importava. A única mulher que o amou pelo que ele era, não pelo que tinha. Ironicamente, foi exatamente isso que destruiu tudo. 7 dias. Valentina passou 7 dias no apartamento, ligando para o trabalho dizendo que estava doente. Tecnicamente não era mentira. Seu estômago revirava cada vez que lembrava daquela sala de reunião. A cara dele quando entrou. O terno. A verdade escancarada. Ela alternava entre raiva e vergonha. Raiva dele por mentir. Vergonha dela por ter julgado. O ciclo não parava. Na quinta-feira à noite, Júlia apareceu com 2 garrafas de vinho e determinação no rosto. Abre essa porta, Valentina. Eu sei que você tá aí. Valentina abriu, parecendo destruída. Moletom velho, cabelo bagunçado, olhos inchados. Júlia entrou sem pedir licença. Abriu o vinho. Serviu 2 taças generosas. Bebe. Não quero. Não perguntei sequer. Bebe. Valentina obedeceu. O vinho desceu amargo. Conta tudo. Desde o começo. E Valentina contou. Cada detalhe. O carro quebrado. As semanas de namoro. A descoberta. A humilhação. Júlia escutou em silêncio. Quando Valentina terminou, esperou ela esvaziar a primeira taça antes de falar. Você tem direito de estar magoada. Obrigada. Mas você tá errada também. Valentina levantou os olhos. O quê? Ele te enganou. Isso é fato. Mas pensa comigo. Júlia se inclinou. Rafael é CEO bilionário. Solteiro. Bonito. Ele podia ter chegado em você de Mercedes, terno italiano, cartão Black. Te impressionado com dinheiro desde o primeiro dia. E daí? Ele não fez isso. Ele te deixou conhecê-lo como pessoa, sem os acessórios. E você se apaixonou por quem ele realmente é. Júlia pausou. Não pelo que ele tem. Mas ele mentiu. Omitiu. Que é errado, concordo. Mas Val... Júlia segurou a mão da amiga. Você não acha que existe diferença entre mentir para enganar e omitir para ser visto de verdade? Valentina puxou a mão. Você tá defendendo ele? Tô defendendo vocês dois. Porque eu vi como você ficou feliz essas semanas. Pela primeira vez em anos você relaxou. Riu de verdade. Parou de tentar provar alguma coisa. Porque eu achei que ele era... inferior a você. Júlia arregalou os olhos. É isso? Você relaxou porque se sentiu superior? O silêncio foi resposta suficiente. Val, você reclama de preconceito, de ser julgada pelas origens. Mas você julgou ele exatamente assim. Viu as roupas simples, a picape velha, e decidiu quem ele era. Eu sei. A voz saiu pequena. Eu sei que fiz isso.
E quando descobriu a verdade, o que mais te machucou? A mentira dele ou a vergonha de ter julgado errado? Valentina começou a chorar. Júlia a puxou num abraço apertado. Vocês dois são burros. Ele por não confiar em você com a verdade. Você por não ver além das aparências. Mas burrice não significa que não se amam. Como eu volto disso? Como confio nele de novo? Primeiro você confia em você mesma. Depois decide se ele merece segunda chance. Do outro lado da cidade, Rafael estava no escritório às 11 da noite. Sozinho. De novo. Tinha sido assim a semana inteira. Trabalho até cair de cansaço. Dormir algumas horas. Acordar lembrando dela. Recomeçar o ciclo. Você ainda está aqui? Marcelo, seu assistente e amigo desde os tempos de faculdade, entrou com café. Tenho relatório para terminar. Você tem equipe inteira para fazer relatório. Marcelo sentou na cadeira em frente. Rafa, você não pode continuar assim. Posso e vou. Ela não atende suas ligações? Rafael balançou a cabeça. Tinha tentado 20 vezes. Mensagens, ligações, e-mail, tudo ignorado. Então vai lá. Ela não quer me ver. Como você sabe? Tentou? Marcelo, eu estraguei tudo. Destruí a confiança dela. Como eu volto disso? Sendo honesto, finalmente. Marcelo suspirou. Você sabe qual é o seu problema? Você testa as pessoas. Ficava testando se ela gostava de você pelo dinheiro ou pela pessoa. Mas teste não é relacionamento, Rafa. Relacionamento é confiança. Eu confio nela. Não confia. Se confiasse, teria contado a verdade desde o começo. As palavras acertaram. Rafael fechou os olhos. Eu tinha medo. De quê? Que ela me olhasse diferente. Que virasse só mais uma. E agora? Ela te olha diferente? Agora, ela não me olha. Marcelo levantou. Então você decide. Fica aqui se escondendo no trabalho ou vai atrás dela? E se ela não me perdoar? Aí pelo menos você tentou. Pelo menos foi homem suficiente para assumir o erro e lutar. Ele saiu. Rafael ficou encarando a tela do computador. Marcelo estava certo. Mas como pedir perdão quando você destruiu a única coisa que a pessoa mais valorizava? Confiança. No sábado, Dona Cléa apareceu no apartamento de Valentina. Mãe, como você? Júlia me ligou. Disse que você está passando mal. Cléa entrou, olhos varredores avaliando a filha. Mas não é doença do corpo, né? Valentina desabou no sofá. Contou tudo, pela segunda vez na semana. Cléa escutou em silêncio, mãos cruzadas no colo. Quando Valentina terminou, esperou o choro acalmar. Você se lembra quando seu noivo te largou? Valentina enrijeceu. Por que está falando disso? Porque ele te largou porque você era de Osasco. Porque a família dele achava você pouco. Cléa se inclinou. E doeu, não doeu? Doeu muito. Ser julgada pelas origens, não pelo que você é. Ser reduzida a uma etiqueta. Cléa pausou. E o que você fez com o Rafael? O silêncio foi pesado. Eu julguei ele. Julgou. Viu a roupa simples, o trabalho humilde e decidiu que ele era menos. Quando, na verdade, ele é mais do que qualquer executivo que você conhece. Eu sei, mãe. Eu sei que eu errei. Não terminei. A voz de Cléa ficou firme. Ele errou também. Deveria ter confiado em você, mas filha. Ela segurou o rosto de Valentina. Qual erro é pior? Omitir por medo ou julgar por preconceito? Não sei. Eu sei. Os dois são ruins. Mas pelo menos o erro dele veio de amor. De querer ser visto. O seu erro veio de onde? Valentina engoliu seco. De vergonha. Das minhas próprias origens. Exatamente. Cléa limpou as lágrimas da filha. Você passou tanto tempo fugindo de onde veio que se esqueceu do que eu te ensinei. Caráter importa. Não dinheiro. Não status. Caráter. Ele tem caráter. Tem. E você também. Mas vocês dois estão deixando o orgulho estragar algo bom. E se ele não me perdoar por ter julgado ele? E se você não perdoar ele por ter omitido? Cléa levantou. Filha, perdão não é fraqueza. É coragem. Coragem de dizer eu errei e você errou. E mesmo assim escolher ficar. Ela beijou a testa de Valentina e saiu. Valentina ficou sozinha no silêncio do apartamento. Pegou o celular. Abriu as mensagens dele. 20 tentativas de contato.
cada uma mais desesperada que a anterior. Me desculpa. Por favor, deixa eu explicar direito. Eu te amo. Isso nunca foi mentira. Só quero uma chance de consertar. As lágrimas voltaram, mas diferentes agora. Não de raiva ou humilhação, de saudade. Ela sentia falta dele, do jeito que ele a fazia rir, da calma dele, da sensação de ser vista, verdadeiramente vista. E Júlia tinha razão. Cleia tinha razão. Ele podia ter chegado nela com dinheiro, mas escolheu chegar com verdade. A verdade de quem ele era por dentro. E ela o amava. Amava o homem, não o CEO. Mas podia perdoar? Podia confiar de novo? O celular apitou. E-mail do trabalho. TechVision confirmou o contrato. Gala beneficente no MASP sexta-feira. Presença obrigatória de toda a equipe envolvida. Valentina leu 2 vezes. Sexta-feira. 5 dias. Ela veria Rafael de novo. Teria que olhar para ele. Falar com ele. Profissionalmente. O estômago revirou, mas algo mais se mexeu lá dentro. Esperança, talvez. Ou a chance de finalmente fazer a coisa certa. Ela não sabia qual, mas tinha 5 dias para decidir. 5 dias para escolher entre orgulho e amor. Entre mágoa e perdão. Entre acabar de vez ou recomeçar de verdade. A resposta estava dentro dela. Só precisava ter coragem de escutar. O MASP brilhava contra o céu noturno de São Paulo. Valentina parou na calçada da Avenida Paulista, observando o prédio iluminado. Pessoas elegantes subiam as rampas vermelhas. Fotógrafos capturavam os convidados importantes. Ela respirou fundo, alisando o vestido verde esmeralda. Simples, elegante, sem exagero. Você consegue. Júlia apertou o braço dela. É só trabalho. É mais que trabalho. Eu sei. Mas você é profissional. E forte. Júlia sorriu. Mais forte do que pensa. Elas subiram juntas. O salão estava lotado. Executivos, investidores, imprensa. Um garçom ofereceu champanhe. Valentina aceitou, dedos apertando a taça. E então ela o viu. Rafael estava do outro lado do salão, rodeado de pessoas. Terno preto impecável, cabelo penteado. Mas ela via além disso agora. Via o homem que conheceu na estrada. O que a fez rir. O que escutou suas inseguranças sem julgamento. O que ela amava. Os olhos dele se encontraram através da multidão. Ele congelou. A expressão dele mudou. Surpresa, esperança, medo misturados. Valentina acenou. Pequeno, hesitante. Rafael acenou de volta. Sorriso triste no rosto. Boa noite a todos. A voz do mestre de cerimônias ecoou. Sejam bem-vindos à gala beneficente da TechVision Brasil. As pessoas se acomodaram. Valentina encontrou lugar perto do fundo, Júlia ao lado. Convidamos nosso CEO, Rafael Augusto Mendes, para algumas palavras. Rafael subiu ao palco. As luzes o destacaram, mas ele parecia desconfortável com a atenção. Tão diferente dos outros CEOs que Valentina conhecia, sempre performando, sempre vendendo. Ele era genuíno, sempre foi. Obrigado pela presença de todos. Rafael segurou o microfone, olhos varrendo a plateia. Essa gala beneficia a educação tecnológica para jovens de comunidades carentes, projeto que me é muito pessoal. Ele pausou. Respirou fundo. Eu cresci num sítio perto de Campinas. Meus pais são agricultores. Gente simples que nunca teve acesso à tecnologia, mas valorizava a educação acima de tudo. Me mandaram para a escola boa, fizeram sacrifícios. Valentina se inclinou para frente. Ele nunca tinha contado essa parte. Mas apesar do sucesso da empresa, eu perdi algo no caminho. Perdi a noção do que realmente importa. Comecei a valorizar aparências, status, as coisas erradas. Silêncio absoluto no salão. Há algumas semanas conheci alguém especial. Alguém que me viu de um jeito que eu não esperava. E no começo, eu achei libertador ser invisível. Ser visto como pessoa, não como CEO. Os olhos dele encontraram os de Valentina. Ela parou de respirar. Mas eu cometi um erro grande. Eu não confiei nessa pessoa com a verdade. Tive medo que tudo mudasse se ela soubesse quem eu realmente sou. E sabe o que aconteceu? Ele sorriu triste. Mudou mesmo, mas não do jeito que eu imaginava. Mudou porque eu quebrei a confiança. Porque escolhi medo em vez de coragem. Porque testei quando devia ter acreditado.
Lágrimas queimaram nos olhos de Valentina. Então eu aprendi algo. Sucesso não significa nada sem pessoas reais ao seu redor. Dinheiro não compra conexão genuína. E vulnerabilidade não é fraqueza. É a única coisa que cria amor verdadeiro. Ele olhou diretamente para ela agora. Se essa pessoa especial estiver me ouvindo, eu sinto muito. Por não confiar. Por não ser corajoso o suficiente. Por deixar medo estragar algo precioso. A voz dele quebrou levemente. Vocês merecem parceiros que escolhem coragem, que escolhem verdade. E se eu tiver sorte o suficiente para ter uma segunda chance, prometo ser esse homem. Aplausos explodiram. Pessoas se levantaram. Mas Valentina não conseguia se mover. Júlia cutucou ela. Vai. O quê? Vai falar com ele. Agora. Mas a gala. Ninguém vai se importar. Vai. Valentina encontrou Rafael no terraço do MASP, sozinho. Ele estava de costas, mãos no parapeito, olhando a Avenida Paulista iluminada embaixo. Foi um bom discurso. Ele girou rápido. Os olhos dele se arregalaram ao vê-la ali. Valentina, posso falar com você? Claro, sempre. Ele deu espaço no parapeito. Ela se aproximou, mantendo distância segura. Silêncio por alguns segundos. O barulho da cidade subia até eles. Eu quero pedir desculpas. As palavras saíram de Valentina antes dela perder coragem. Pelo jeito que te tratei na estrada, pelo preconceito, por te julgar pelas roupas e pelo trabalho. Rafael abriu a boca. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar, por favor. Respiração trêmula. Eu passei a vida inteira com medo de ser julgada. De que as pessoas vissem de onde eu vim e decidissem que eu não prestava. E aí eu fiz exatamente isso com você. Val. Eu vi a picape velha e as roupas simples, e te coloquei numa caixa. Decidi quem você era sem conhecer. E quando descobri a verdade, ela limpou uma lágrima. Não fiquei com raiva porque você mentiu. Fiquei com raiva porque eu tinha julgado errado. Porque eu fui exatamente o tipo de pessoa que eu mais odeio. Você não é. Sou. Fui. Mas não quero ser mais. Ela finalmente olhou para ele. Minha mãe me lembrou do que importa de verdade. Caráter. E Rafael, você tem o melhor caráter de qualquer pessoa que eu conheço. As lágrimas dele começaram também. Eu devia ter confiado em você. Devia, ela concordou. Você devia ter me contado quem você era. Eu tentei. Várias vezes. Mas sempre tinha medo. Medo que você me visse diferente. Que virasse como as outras. As outras? Rafael encostou no parapeito. Nos últimos anos, cada mulher que me aproximou queria algo. Dinheiro, conexões, status. Nenhuma me via. Só viam a conta bancária. Ele olhou para ela. Mas você brigou comigo. Me desafiou. Me fez rir. Me viu. Então por que não confiou nisso? Porque eu sou covarde. A admissão saiu crua. Porque é mais fácil esconder e se proteger do que arriscar e confiar. E eu paguei o preço. Perdi você. Valentina deu um passo mais perto. Você não me perdeu. Os olhos dele se arregalaram. Não? Não. Porque eu ainda te amo. As palavras saíram firmes agora. Amo o homem que conheci na estrada. O que me ajudou sem esperar nada. O que escutou minhas inseguranças. O que me fez sentir vista. Eu sou esse homem. Sempre fui. O dinheiro é só acessório. Eu sei. Levei um tempo para entender, mas eu sei. Ela segurou a mão dele. Rafael, nós dois erramos. Você por não confiar. Eu por julgar. Mas isso não apaga o que sentimos. Não apaga. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Val, se você me der outra chance, prometo total honestidade. Sem omissões. Sem testes. Só verdade. E eu prometo ver você. O homem de verdade. Não o que visto ou dirijo ou quanto ganho. Então a gente recomeça? De novo, do jeito certo. Valentina sorriu através das lágrimas. Recomeça. Oi, meu nome é Valentina Rodrigues. Sou executiva de marketing, filha de faxineira de Osasco. Tenho síndrome de impostora crônica e julgo pessoas pelas aparências quando tô com medo. Rafael riu. Oi, Valentina. Meu nome é Rafael Augusto Mendes dos Santos. Sou CEO da Tech Vision, filho de agricultores de Campinas. Tenho medo de ser usado pelo dinheiro e escondo quem sou quando tô assustado. Prazer em te conhecer, Rafael.
Prazer em te conhecer, Valentina. Eles riram, choraram e finalmente se beijaram. Diferente do beijo no estádio. Esse era mais lento, mais profundo. Cheio de perdão e promessa. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Nunca mais vou esconder nada. Nunca mais vou julgar nada. A gente vai errar de novo. Com certeza. Mas dessa vez a gente conserta junto. Música vazou do salão. Rafael estendeu a mão. Dança comigo? Valentina aceitou. Eles dançaram no terraço vazio, a cidade brilhando embaixo, o céu estrelado em cima. Sem máscaras, sem mentiras, sem julgamentos. Só dois humanos imperfeitos escolhendo amar apesar dos erros, escolhendo coragem em vez de medo, escolhendo verdade em vez de proteção. E pela primeira vez desde que se conheceram, eram completamente honestos. Completamente vulneráveis. Completamente eles mesmos. E era perfeito. 6 meses depois. A picape velha estava estacionada no mesmo trecho de estrada onde tudo começou. Valentina sentou no cobertor xadrez, cabelo solto ao vento, vestindo jeans e blusa simples. Nada de salto, nada de blazer. Apenas ela, confortável na própria pele. Rafael distribuía sanduíches naturais, cerveja gelada na caixa térmica ao lado. Lembro quando você não queria nem entrar nessa picape. Ele sorriu mordendo o sanduíche. Eu era idiota. Você era assustada. Ele corrigiu gentil. Diferença. Valentina olhou ao redor. O campo aberto, as árvores com folhas começando a amarelar. O céu imenso. 6 meses atrás, aquilo a deixaria desconfortável. Agora trazia paz. Eu tenho uma proposta para você. Ela arqueou sobrancelha. Que tipo de proposta? Profissional. Rafael puxou um tablet da mochila. A TechVision vai lançar uma nova divisão. Tecnologia para áreas rurais. Levar internet, sistemas de gestão, educação digital para comunidades do interior. Os olhos dela brilharam. Sério? Sério. Combinando meus 2 mundos, cidade e campo. Ele mostrou os slides. Já tenho financiamento aprovado, parcerias com cooperativas. Falta a parte mais importante. O quê? Marketing, comunicação. Alguém que entenda tanto o público urbano quanto saiba respeitar o rural. Ele a encarou. Quero que você lidere essa área. Valentina ficou quieta. Depois, por quê? Porque sua campanha original foi brilhante. Porque você entende posicionamento duplo. Porque ninguém melhor para traduzir entre 2 mundos. Ele segurou a mão dela. Não é favor, Val, é mérito. Você tem certeza? Absoluta. Inclusive, já mostrei seu trabalho para o conselho. Aprovaram por unanimidade. Rafael sorriu. Antes de eu mencionar que éramos um casal. Ela riu. Sempre cobrindo as bases. Aprendi com os melhores. Valentina olhou os slides. O projeto era ambicioso, importante, exatamente o tipo de desafio que ela queria. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? A gente mantém vida pessoal e profissional separadas. No escritório sou sua funcionária. Aqui fora sou sua namorada. Fechado. Ele estendeu a mão. Ela apertou, sorrindo. Aliás, onde é aqui fora exatamente? Valentina olhou ao redor. Cadê o sítio da sua família? A 3 quilômetros daqui. Quer conhecer? Quero. Tá na hora de eu conhecer o famoso João e Maria. O sítio dos Mendes era simples e lindo. Casa de fazenda bem cuidada, horta enorme, galinhas ciscando no quintal. Dona Maria recebeu Valentina com um abraço apertado e biscoitos caseiros ainda quentes. Então você é a moça que deixou meu filho com essa cara boba. Mãe! Rafael corou. Que foi? É verdade. Maria puxou Valentina para dentro. Vem, vem. Teu João tá ansioso para conhecer você. Seu João era a versão mais velha de Rafael. Mesmo cabelo encaracolado, agora grisalho, mesmo sorriso tranquilo. Bem-vinda, menina. Rafael falou muito de você. Espero que coisa boa. Só o melhor. João serviu café. Ele disse que você é de Osasco. Minha prima mora lá. Sério? Que bairro? Eles mergulharam em conversa sobre São Paulo, agricultura, futebol. Valentina se sentiu em casa de um jeito que nunca imaginou possível. 1 hora depois, outro carro chegou. Valentina reconheceu o Corsa velho da mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Dona Cléa saiu do carro sorrindo.
O Rafael me convidou. Disse que ia ser almoço de família. Rafael deu de ombros. Achei que nossas mães deviam se conhecer. As duas mulheres se cumprimentaram. Cleia com sua firmeza de faxineira que criou 3 filhos. Maria com sua calma de agricultora que plantou a vida inteira. No almoço elas trocaram histórias. Sobre criar filhos com pouco dinheiro. Sobre sacrifícios por educação. Sobre orgulho pelos adultos que os filhos se tornaram. Você criou um homem bom. Cleia disse para Maria, de caráter. Você também criou uma mulher forte. Maria retribuiu. De fibra. Rafael e Valentina trocaram olhares. Seus mundos não eram tão diferentes afinal. No fim da tarde, eles caminharam pela propriedade. O sol descia devagar, tingindo tudo de dourado. Rafael segurava a mão de Valentina, os dois em silêncio confortável. Você tá feliz? Ele perguntou de repente. Muito. Você? Mais do que imaginei ser possível. Rafael parou, virando-se para ela. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos achando que precisava escolher CEO ou filho de agricultor, cidade ou campo, mas com você, eu posso ser os dois. Exatamente. Ela sorriu. E eu não preciso mais fingir ser só a executiva. Posso ser a filha da Cleia também. As duas coisas juntas. As melhores partes de nós. As partes verdadeiras. Rafael a puxou para um beijo. Longo, doce, cheio de promessa. Quando se separaram, Valentina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Obrigada, ela murmurou. Por quê? Por me ajudar naquela estrada. Por ser paciente, por me perdoar. Obrigado você. Por me ver. Por me desafiar. Por me amar mesmo sendo um idiota mentiroso. Ela riu. Você não é mais mentiroso. E você não é mais juíza. Evoluímos. Evoluímos. Eles ficaram ali, enquanto o sol terminava de descer, pintando o céu de rosa e laranja. 2 mundos unidos. 2 pessoas imperfeitas escolhendo amor diariamente. Não foi conto de fadas. Foi melhor. Foi real. Real, honesto e completamente deles. E naquela estrada de terra onde tudo começou, onde ela o julgou e ele a enganou, cresceu algo mais forte que perfeição. Cresceu amor verdadeiro. O tipo que sobrevive a erros. O tipo que escolhe verdade sobre conforto. O tipo que transforma 2 pessoas em parceiros de verdade. E isso, descobriram os 2, valia mais que qualquer conto de fadas. O que você achou da história de Valentina e Rafael? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.